Está reaberta a sessão. Ministro Marco Aurélio, tendo em vista a urgência referida pelo relator, na condição, na ação direta em inconstitucionalidade 3459, concessão de medida cautelar, apreciação de cautelar, requerente do governador do Estado do Rio Grande do Sul, requerido à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu coloco inicialmente requerimento formalizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando o adiamento da apreciação do pedido formulado pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul. E a Assembleia o faz a partir do ponto facultativo do dia de ontem. Indago, no caso, ao Estado do Rio Grande do Sul, se concorda ou não com esse adiamento. Doutora Leila Maria. O Estado não concorda. Ministro Marco Aurélio. Presidente, inicialmente eu acionei o artigo 12 da Lei 9.868/99, objetivando o julgamento definitivo da ação do pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, ante requerimento do governador do Estado do Rio Grande do Sul, evoluir para entender que deveríamos apreciar o pedido de concessão de liminar. E, então, solicitei informações à Assembleia. A Assembleia e o governador foram cientificados na segunda-feira de que o processo estaria liberado para exame na bancada no dia de hoje. Passo ao relatório. O pedido inicial envolve a revisão geral e anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. O chefe do Poder Executivo encaminhou à Assembleia projeto sobre a matéria, prevendo o reajuste linear em 1% para todos os servidores do Estado, a partir de 1º de setembro de 2005. Na Assembleia, o projeto sofreu modificação, inserindo-se, após a referência a servidores e agentes públicos, a expressão do Executivo. Eis, respectivamente, o teor do projeto e o que resultou da emenda. E aí transcrevo para efeito de documentação. Sustenta o Estado competir ao chefe do Poder Executivo o encaminhamento de projeto, objetivando a revisão geral e anual, a alcançar todos os servidores, independentemente de estarem no Executivo, no Ministério Público, no Legislativo ou no Judiciário, integrando os respectivos quadros. Discorre a respeito, entendendo olvidada a problemática da origem do projeto, artigo 61, parágrafo 1º, 2A da Constituição Federal, e o 37, inciso 10, referido. Na inicial, aponta o requerente a urgência no exame da matéria, porquanto existentes à época, e já houve a aprovação, projetos na Assembleia Legislativa de números 305, 306, 310, 311, a implicarem em previsão de reajuste relativamente aos vencimentos da magistratura estadual, dos servidores do Poder Judiciário, dos servidores do Ministério Público Estadual e dos membros do Ministério Público Estadual. Tais projetos teriam a previsão de reajuste dos vencimentos na base de 3% a contar de 1º de março, 5,53% a partir de 1º de agosto, somando-se ao reajuste anterior da ordem de 28%, concedido no ano de 2003, consideradas as leis estaduais 11.908 e 11.912. O projeto resultante da emenda legislativa viera a se transformar na Lei 2.222, de 30 de dezembro de 2004. Foi pleiteada a concessão, então eu prossigo, a folha 97, de que acionei o 12, já veiculei esse fato, e a Assembleia prestou as longas informações de folha 110 a 178, sustentando a improcedência do pedido. A um só tempo, o Executivo teria encaminhado projeto sobre o reajuste linear de 1%, alcançando a todos os servidores do Estado
e dispondo sobre melhoria específica para os servidores do Executivo, no que o artigo 2º previra 4% a partir de 1º de março de 2005, 2% a contar de 1º de setembro de 2005 e 3% de 1º de março de 2006 em diante. Com isso, ter-se-ia revisão geral de 1% e revisão dos servidores do Executivo de 10,36%. Os projetos específicos do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e a revisão do pessoal do Legislativo estariam a atingir percentual inferior, ou seja, 8,69%. Alude à observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, discorrendo sobre o princípio da irredutibilidade do subsídio e dos vencimentos, artigo 37, inciso 15. As folhas 181 e 182 consta decisão indeferitória do pedido do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul de ser admitido no processo como terceiro, seguindo-se decisões relativas a pleitos idênticos formulados pelo Tribunal de Contas, pela Associação dos Juízes e pelo Tribunal de Justiça, todos do Estado do Rio Grande do Sul. Lancei visto tal, designando como data em que o processo estaria liberado a de hoje ao relatório. Pela requerente, governador do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Helena Maria Silva Coelho, procuradora-geral do Estado. Senhor ministro-presidente, senhora ministra Ellen Grace, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores. Inicialmente, eu gostaria de dizer que a ADIM, a lei, foi promulgada no dia 6 de abril de 2005, e a ADIM é datada do dia 6 de abril, como Vossas Excelências podem verificar, e foi protocolizada nesse Supremo Tribunal Federal no dia 7 de abril. Ou seja, o Estado, o governador sempre entendeu da urgência, da premência do pedido de medida cautelar, tendo em vista que a decisão que hoje aqui se prolatará, com certeza vai traçar os rumos de toda a política remuneratória no Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se do exame de norma que teve origem em projeto de lei encaminhado pelo governador do Estado, em cumprimento à norma do artigo 37, inciso 10, parte final da Constituição, e a decisão desse pretório excelso na ação direta de inconstitucionalidade número 24.2481, revisão geral anual das remunerações e subsídios a todos os servidores de todos os poderes. Emenda parlamentar que, acrescentando a expressão do Poder Executivo no artigo 1º da Lei Estadual número 12.222, de dezembro de 2004, limitou a revisão geral aos servidores do Executivo, sob o argumento de incompetência do governador para propor reajuste de vencimentos aos servidores dos outros poderes, incluídos o Ministério Público e o Tribunal de Contas. É que há no Estado do Rio Grande do Sul uma orientação de autoria do Tribunal de Contas no sentido de que a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice, deve se dar isoladamente para os servidores e membros de cada poder. Parece claro que a alteração legislativa não fez a necessária distinção entre a revisão geral prevista na Carta e os reajustes e aumentos concedidos pelos diferentes legitimados às diversas categorias de servidores. A revisão geral, evidentemente, deve a todos atingir, pois que, objetivando recompor, ainda que dentro da capacidade financeira do ente público, os vencimentos e subsídios que sofreram os efeitos da desvalorização da moeda, que a todos faz sentir, a todos deve beneficiar de forma igualitária. Este Supremo Tribunal consignou esta necessária distinção entre os conceitos de revisão geral, reajuste e aumento, por exemplo, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2.726, relator o ministro Maurício Correia, e no muito comentado recurso ordinário mandado de segurança número 22.307, relator o senhor ministro Marco Aurélio. Por outro lado, o princípio da separação dos poderes, muito embora essencial ao Estado de Direito, não pode, como há muito advertido pela doutrina pátria, ser tratado como um mito, petrificado nas origens de um Estado liberal, limitado a garantir as liberdades individuais. O Estado social, de múltiplas dimensões,
exige mais colaboração e cooperação ao lado do controle recíproco. Ora, se um ente federado, o Estado do Rio Grande do Sul, como é testemunha essa Corte, já sofreu e sofre diversos pedidos de intervenção federal por enfrentar importantes dificuldades financeiras, necessitando absoluta parcimônia no emprego de seus insuficientes recursos, não seria compreensível à sociedade, aos credores, aos administrados e servidores que fossem os mais diversos os índices de reajuste gerais, que, como é sabido, não se sujeitam aos limites percentuais fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal. E nem se diga, evidentemente, que haveria qualquer desrespeito à autonomia dos diversos legitimados para estabelecer a política vencimental de seus membros e servidores. Podem, dentro dos limites fixados pela norma que alude ao artigo 169 da Constituição da República, conceder plus remuneratório, mas não a revisão geral, sob pena de malferimento do princípio da isonomia. E o Rio Grande do Sul é exemplo evidente do quanto gozam os diferentes poderes de absoluta autonomia. A partir de números e gráficos publicados na imprensa gaúcha, ou seja, de conhecimento público, tem-se, por exemplo, que aos servidores de determinado poder foi concedido desde 1996 o percentual de 148,12%. Não se questiona o quanto merecido. Mas também não se deve esquecer que, para a imensa maioria dos servidores públicos estaduais, o índice não ultrapassou a 10%. Agora, a Lei 12.222, além da revisão geral, no artigo 1º, concede também pequeno percentual aos servidores do Poder Executivo até o ano de 2006, não chegando aos 10%. O que não se pode, por certo, é justificar eventual inobservância dos limites legais a que faz remissão o artigo 169 da Constituição, a responsabilidade fiscal, simplesmente denominando-se aumentos concedidos isoladamente, de revisão geral anual, aí sim quebrando-se a harmonia entre os poderes. A revisão geral, segundo a Carta Federal e a orientação de seu intérprete último, este Supremo Tribunal, deve ser anual, na mesma data e em mesmo índice. Não seria possível que, de forma estanque, cada poder ou legitimado concedesse diferenciadas revisões gerais sem que se ferisse a paridade que rege a norma. Em verdade, desde sempre, mesmo antes da emenda número 19 à Constituição, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o princípio isonômico preside a norma que determina a revisão geral. Assim, por exemplo, afirmou, através do voto do senhor ministro Sepúlveda Pertence, na medida cautelar na ADIM 526, que a revisão geral é um corolário do princípio fundamental da isonomia. Igualmente, o pronunciamento agora, pelo voto do senhor ministro relator Marco Aurélio, na ADIM número 2726, no sentido de que, abre aspas, a revisão geral anual foi inserida na Carta Constituinte de 1988 sobre o prisma da isonomia. Na mesma senda, deve-se destacar que esse excelso tribunal garantiu aos magistrados do Estado de Pernambuco, na ação originária número 864, o direito à revisão geral, abre aspas, porque, evidentemente, pela Carta, o reajuste tem de ser linear, não pode haver distinção. Outros estados da Federação, como o exemplo Goiás e Roraima, seguem o mesmo norte externado pela jurisprudência dessa Suprema Corte, dispondo, em um mesmo diploma legislativo, acerca da revisão geral a todos os servidores e membros de poder em uma só data, em um só índice, tal como pretende o governador do Estado do Rio Grande do Sul. E o governo federal tem procedido da mesma forma, editando leis, como a 10.331, em 2001, e a 10.697, em 2003, e projeto de lei no presente ano, dispondo sobre a revisão geral anual das remunerações e subsídios em iniciativa única do senhor Presidente da República, assegurada pelo artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Carta da República, que atinge de forma expressa a todos os servidores e agentes públicos dos três poderes.
Finalmente, cumpre frisar que a presente ação direta refere-se à Lei de Revisão do Estado do Rio Grande do Sul, pertinente ao ano de 2005, na qual justamente ficou plasmada a intenção de plena observância da norma constitucional, estritamente nos termos da orientação desse Supremo Tribunal Federal. Assim, pede-se a esse plenário o urgente deferimento da medida cauteladora que permitirá, a partir da suspensão da expressão impugnada, a plena observância do comando constitucional nos termos da lei geral em sua redação originária, em obséquio ao princípio da isonomia. Obrigada. Pela Assembleia Legislativa, falaram o doutor Fernando Guimarães Ferreira. Senhor ministro-presidente, ministro relator, demais integrantes desta corte, excelentíssimo procurador-geral da República, senhoras e senhores. Ontem, quando estava vindo de avião para Brasília, preparando a sustentação oral, que não pude prepará-la antes, e em função exatamente do ponto facultativo que impediu a entrega antecipada dos memoriais, eu precisava suscitar um ponto que chamasse a atenção de Vossas Excelências. Um ponto a partir do qual fosse possível demonstrar a efetiva realidade do que está se discutindo agora. Pois bem, a imagem que me veio foi o monólogo de Julieta no balcão, de Shakespeare, na referência da imagem da rosa. Em síntese, o que representa essa imagem? Que o ministro Marco Aurélio, mais cedo nesse plenário, referiu, o que interessa é a forma ou é a substância? O que interessa para a Constituição é ela ser observada apenas, tão somente na sua forma ou na sua substancialidade, na sua efetividade. E essa a contradição principal que, na verdade, está sendo discutida agora. Não está se discutindo questões, na verdade, de revisão, de reajuste. Efetividade da Constituição no que ela representa. E é importante afirmar o seguinte, pelo menos do meu ponto de vista, que superado o paradigma constitucional pré-88, centralista e essencialmente formalista, pela emenda constitucional número 1 de 69, o Supremo Tribunal e os ministros, aqui ou em trabalhos acadêmicos, têm apontado a importância da substancialidade da Constituição e menos da sua forma. Portanto, não vou repetir o que já foi relatado pelo ministro, no que foi na parte relatorial da nobre Procuradora-Geral do Estado. O que interessa e quer a Assembleia apontar é o seguinte: ela não vai discutir aqui a revisão geral, porque, em realidade, o projeto PL 336 de 2004, que se transformou na Lei 12.222, cujo artigo 1º é agora objeto de exame, não traduzia uma revisão geral. Na verdade, a intenção do governador foi outra, que não é a da revisão. Que o importante é apontar o seguinte: nos memoriais que entreguei, é possível verificar a lei, marquei os trechos de maior interesse. Então, no artigo 1º, é concedida uma revisão. Primeiro ponto que me interessa mencionar, comparando com a atitude, o proceder do governo federal. O governo federal, em função do 3710 da Constituição, editou uma norma, aprovada pelo Congresso Nacional, Lei 10.331, que regulamentou o inciso 10 do 37, dispondo sobre as seguintes condições para a revisão geral. Ou seja, anteriormente ao primeiro momento da concessão pelo governo federal de uma revisão geral anual, foi produzida uma norma balizadora dos seus requisitos. No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, tal não foi feito. E não existe norma no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul que regulamente a revisão geral anual, dando os seus, ou determinando, ao menos, de forma simples que seja, os seus parâmetros. Tá. Esse segundo lugar, e aí que eu acho que é o ponto verdadeiro que se demonstra a inexistência de inconstitucionalidade, e que, do contrário,
A Assembleia Legislativa, ao emendar o artigo 1º, não produziu inconstitucionalidade, mas sanou a inconstitucionalidade na proposta original do senhor governador do Estado. Por quê? Artigo 1º da Lei 12.222. 1%, revisão geral. Mas não refere específico. E aí retorno ao que eu já mencionei do proceder do governo federal, que nas suas revisões refere expressamente que a revisão é aplicável ao Poder Executivo, Judiciário e Legislativo. No caso do Rio Grande do Sul, a norma do artigo 1º em nada disso. Ela é obscura, falta devida e necessária clareza. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é fácil observar na lei que apresentei dos memoriais, no próximo artigo 2º, diz que o vencimento básico, os soldos dos cargos e servidores estaduais, civis e militares, dos cargos em comissão e funções gratificadas do Poder Executivo, terão aqueles reajustes mencionados pelo ministro Marco Aurélio, de 4%, 2% e 3%. Ou seja, entendeu o governador de dar uma revisão geral de 1% para todo o Estado do Rio Grande do Sul. E, no mesmo diploma legal, entendeu de conceder uma revisão, vou chamar de revisão, por que não? Universalizada para o âmbito apenas do Poder Executivo, de 9,26%, que, se somado ao 1%, chega a um total de 10,36%. O que se demonstra com esse agir do governador é que, em realidade, não era uma revisão geral. Era um reajuste que ele dava, travestido como revisão geral, talvez pensando no exemplo do governo federal. Só que esqueceu o governador que o presidente da República, ao mandar os projetos da revisão geral do governo federal, nunca, em momento algum do que eu consegui pesquisar no tempo que tive, ele tenha realizado algum procedimento semelhante de conceder apenas para o Poder Executivo um reajuste que seria 10 vezes maior do que a própria revisão geral por ele concedida. Ou seja, entendeu a Assembleia Legislativa com isso, que, na verdade, não havia, esse artigo era indevido, que, na realidade, e aí que eu menciono aquilo que eu falei no começo. O que importa? É a forma ou é a substância? Qual é a substancialidade de 1% do artigo 1º, se junto o governador agrega para todo o Poder Executivo mais 9,26%. Sentado ali do lado, eu vi o espanto do ministro-presidente quando o ministro Marco Aurélio mencionou os 28,8%. Claro, mas é que são percentuais, eu poderia muito bem trazer uma tabela de percentuais e trabalhá-los como bem entender. Eu posso mencionar o seguinte: todo gasto anual da Assembleia Legislativa, ativos e inativos, consome apenas 9 dias de arrecadação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Todo o Poder Legislativo, o gasto é apenas 9%. A Assembleia, que aí, faça um parêntese, na verdade está se discutindo de uma forma indireta, e considero indevida, o veto ou não do governador a 3 ou 4 projetos de reajustes que foram aprovados pela Assembleia Legislativa. Tentando o governador do Estado fazer uma vinculação entre a decisão de Vossas Excelências e o seu atuar em vetar ou não. O que é um argumento que, na verdade, é falacioso, que, independente da decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de inexistência da inconstitucionalidade, mesmo assim o governador pode entender por vetar esses projetos. Então, na verdade, essa vinculação, e até usando esse argumento para tentar justificar o perículo in mora, se demonstra, na verdade, inexistente esse requisito. Então, voltando, na verdade, ao tema, que é da inexistência dessa substancialidade. Então, entendeu a Assembleia Legislativa, naquele momento, que aquele artigo 1º não era, em realidade, a revisão geral anual. E, com isso, na intenção do governador, ele estaria concedendo um aumento aos demais poderes, o que é inviável pela Constituição, face à autonomia administrativa e financeira dos poderes. Então, aquele artigo, tal como proposto no PL 336, era inconstitucional, porque violava o princípio da separação dos poderes. Qual a forma de salvar esse artigo de forma a não prejudicar os servidores do Poder Executivo para que não deixasse de receber aquele 1%?
era limitar de forma clara, como deveria ter sido desde o seu início, a sua incidência apenas ao Poder Executivo. Então, em realidade, contrariamente a ocorrer a inconstitucionalidade, o atuar da Assembleia sanou a inconstitucionalidade. E um ponto que eu acho muito importante, que foi citada vasta jurisprudência aqui do Supremo Tribunal Federal, é que, em momento algum, a Assembleia está discutindo as decisões anteriores de Vossas Excelências quanto à revisão geral anual. O que está discutindo é que esse artigo proposto no projeto, em realidade, em momento algum, estava enquadrado no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Apenas formalmente, porque havia sido tal dito pelo governo do Estado. Mas, na sua substância, fazendo-se uma análise integral do projeto, se evidencia que, ao contrário, não se estava se atendendo à Constituição Federal. O governador, tal como apontado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, está em omisso. A ação de inconstitucionalidade por omissão 2481, que, em 2002, disse que o governador é obrigado a dar a revisão. Ele tem que dar. Até esse momento não havia sido atendido. Mérito, se for do governador, de tentar atender, de cumprir, né, a decisão do Supremo. Só que a forma como foi proposta, em realidade, desatende a decisão. Óbvio que o Supremo Tribunal Federal não poderia determinar o momento nem o quanto, né, dessa decisão, do quanto deveria ser reajustado. Só que o governador, por óbvio, se vê obrigado, e ele é obrigado, nessa sua revisão, a dar a recomposição real do valor da moeda. Tem um voto do ministro Marco Aurélio, no recurso de mandado de segurança 22.307, que consta numa pequena nota que foi produzida pelo ministro, hoje aposentado, né, Rui Rosado de Aguiar, que apresentei a Vossas Excelências através do memorial. E do voto do ministro Marco Aurélio, ele aponta, quanto à questão da revisão geral, que patente, assim, a homenagem, não ao valor nominal, mas sim ao real do que satisfeito. Então, encerro só. Oi? A culpa é de Romeu e Julieta. Encerra, Vossa Excelência. Muito obrigado. O que eu só quero reafirmar, até para não desgastar, e agradecendo até a simpatia do presidente, é que o que importa é apenas o seguinte, é a forma ou a substância. Se evidencia que o projeto, como mandado, atendia a Constituição apenas na forma e não em sua substância. E a decisão da Assembleia foi atender a substância. Obrigado, Vossa Excelência. Agradeço a paciência. Ministro Marco Aurélio. Presidente, extraia-se, presidente, da lei fundamental a maior eficácia possível, dando-lhe sentido harmônico com os interesses primários em jogo. A relação jurídica mantida pelo Estado com os servidores repousa necessariamente em equilíbrio, versado quando da respectiva formalização. Vale dizer que direitos e obrigações são previstos não só quando da posse, como também considerados os preceitos interativos regedores da relação jurídica. De há muito, está afastada a ótica da supremacia do tomador dos serviços, a ponto de se ter modificações unilaterais na prestação dos serviços. Não bastassem as balizas da Constituição Federal, não bastasse figurar como fundamento próprio à República a dignidade da pessoa humana, tome-se o exemplo pedagogicamente contido na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, consentânea no particular com os novos ares democráticos, e que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Repita-se que, pedagogicamente, dispõe o artigo 13 dessa lei que a posse do servidor ocorre mediante a assinatura de termo, e aí segue-se a norma de que nele estarão, no termo, transcrevo, as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente,
por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Voltando ao âmago da questão constitucional de que cuida este processo, o inciso 15 do artigo 37 da Constituição Federal encerra de forma abrangente o princípio da irredutibilidade do subsídio e dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, ressalvando-se o teto constitucional, a impossibilidade de acréscimos pecuniários serem computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, a satisfação do subsídio em parcela única e a incidência de tributos. Eis o teor do citado inciso e transcrevo para efeito de documentação. A referência à irredutibilidade não está restrita ao valor nominal. Considerar irredutíveis o subsídio e o vencimento é ter como estável o poder aquisitivo por eles representado, o que implica solapar a garantia constitucional dos agentes públicos e servidores, emprestando ao que previsto cunho simplesmente formal e desprezando o princípio da razoabilidade, mais do que isso, a razão de ser da previsão. Encerrar-se a lei fundamental simplesmente a impossibilidade de se alterar para menor o valor nominal do subsídio dos vencimentos, não haveria referência à irredutibilidade, nem seria necessária, no artigo 1º do diploma maior, a alusão, a ênfase à dignidade do homem. Em época de inflação, principalmente de inflação a galope, bastaria ao Estado gênero deixar de repor o poder aquisitivo da moeda para colocar à míngua agentes públicos e servidores, que comumente são tidos como bodes expiatórios, como os culpados pelas mazelas nacionais. O enfoque de alcançar a irredutibilidade, prevista no inciso 15 do artigo 37, o valor real e não apenas o valor nominal, em contrabase não fosse suficiente a questão concernente à dignidade do homem, na interpretação sistemática dos diversos preceitos da Carta da República. No próprio artigo 37, mostra-se escancarada a vinculação da irredutibilidade ao valor real, a importar, portanto, na preservação do poder aquisitivo percebido, devendo este comprar o que comprava no início da relação jurídica. Dispõe o inciso 10 desse artigo que a remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 serão revistos anualmente, sempre na mesma data e sem distinção de índices, já que a vida econômica é impiedosa para todos. Ora, cumpre emprestar aos institutos expressões e vocábulos o sentido técnico usual. Revisão geral distingue-se de aumento. Revisão geral implica simples manutenção do equilíbrio da equação inicial, afastando-se a perda sofrida por agentes públicos e servidores em virtude da inflação. Revisão geral e o texto da lei fundamental a quer, repita-se, anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, não resulta em acréscimo, mas na atualização monetária, de modo a eliminar os efeitos da inflação e, com isso, repor o poder aquisitivo da parcela percebida. Dir-se-á que a administração pública está jungida ao princípio da legalidade. Assim é, tendo em conta a própria cabeça do artigo 37 da Lei Fundamental. Mas é esse mesmo artigo que distingue, no texto do inciso 10 em comento, institutos que podem guardar ligação, mas que não revelam identidade, a sujeitá-los à previsão de lei. Examinem-se as duas partes do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal.
Na primeira, tem-se a forma de se chegar à definição da remuneração dos servidores públicos e do subsídio versado no parágrafo 4º do artigo 39, cuja fixação, repito, como também qualquer alteração, vale dizer, plus em relação ao que satisfeito, deve vir por lei em sentido formal e material, observando-se a iniciativa privativa e, portanto, é importante frisar, a iniciativa diversificada, tal como encerrado no próprio corpo da Carta. Nota-se, então, que a cláusula a remeter à lei que se quer específica, presente, repito, a diversificação de iniciativa, está ligada à fixação e alteração da remuneração e do subsídio. No mesmo inciso, após referência a essa cláusula, após jungir-se fixação de remuneração e de subsídio e alterações à lei específica, dispôs-se, para ter-se como de concretude a garantia da irredutibilidade, algo captável e real e não simplesmente lírico, formal, sem obséquio ao princípio encerrado, sobre o direito à revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. A referência a estes, estando vocábulo no plural, para refutar a tomada de percentagens diversas, indica finalidade única, ou seja, o afastamento dos nefastos efeitos da inflação. Em síntese, ao lado de algo que ficou submetido ao princípio da legalidade estrita, a fixação de remuneração e de subsídio, bem como alterações, previu-se mecanismo para satisfazer-se a irredutibilidade, ou seja, a revisão geral anual. De modo algum, submete a Carta da República à reposição do poder aquisitivo de vencimentos à iniciativa deste ou daquele poder, deste ou daquele órgão, como se fosse possível, encaminhamento de projetos como vem ocorrendo nos últimos anos, em menosprezo às balizas constitucionais, olvidando-se o objetivo da norma, olvidando-se a irredutibilidade assegurada constitucionalmente, em verdadeiro deboche, como dão exemplo as iniciativas do Executivo Federal, a última a alcançar algo que a imprensa apontou como autêntico escárnio, ou seja, a revisão à base de 0,1%. Demonstre-se mais, após o reajuste de 1º de janeiro de 1995, na base de 22,07%, Lei 8.880, de 94, veio em 19 de dezembro de 2001. O salto, portanto, foi de 95 a 2001. O de 3,5%, Lei 10.331, de 2001, quando a inflação do período alcançou 77,81%. Em 3 de julho de 2003, novo reajuste foi implementado, da ordem de 1%, Lei 10.697, 2003, havendo a inflação atingido 23,74%. Por último, presente inflação de 11,54%, seguiu ao Congresso projeto de lei contemplando a percentagem mínima referida, ou seja, de 0,1%. Veja-se que se tem a reserva à lei do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, relacionada com a iniciativa cabível, enquanto a revisão geral, por estar ligada à mesma data e a idêntico índice, não pode ficar ao sabor da diversidade de projetos. Aliás,
É justamente isso que sustenta o requerente, no que, conforme ressaltado pela Assembleia, remeteu o projeto a um só tempo prevendo reajuste linear de 1% e contemplando os respectivos servidores do Executivo, e apenas do Executivo, com percentagens outras, a ponto de se alcançar, na totalidade, 10,36%. Em evolução, considerado o voto proferido na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 20.061, aqui 2061, reafirmo o que tive a oportunidade de veicular, em caso ainda não concluído, no Tribunal Superior Eleitoral. A revisão geral anual faz-se com a automaticidade necessária a surtir os efeitos desejados, não ficando ao sabor da conveniência, quer sob o ângulo do encaminhamento de projetos, versando-a neste ou naquele patamar, quer no tocante à política legislativa, norteada por maioria existente na Casa das Leis, que venha a apreciar o projeto, ou seja, a interesses governamentais momentâneos e isolados e que não atendem à preservação da máquina administrativa em situação satisfatória. Relembre-se que, outrora, o chamado gatilho previsto em lei, e não na Constituição, era acionado mês a mês, independentemente de definição normativa da inflação sempre apurável, considerado o mercado. Neste caso, ao invés de estar previsto em lei, a reposição do poder aquisitivo, simples reposição, está assegurada na lei fundamental. Concluo, então, que a revisão geral, sempre na mesma data e sem distinção de índices, e essa é a expressão contida no inciso 10 do artigo 37 da lei fundamental, independe de lei que a preveja, porque já assegurada, em bom vernáculo, pela Constituição Federal. Assento, por outras palavras, que a envergadura do tema, tratado pela Carta, levou ao afastamento de perniciosa intervenção normativa que acabasse por solapar o que é assegurado aos servidores. O faz de conta que se observa a lei fundamental, não pode prevalecer, abandonando-se os parâmetros constitucionais e aí vingando a lei do mais forte. Resta, assentadas essas premissas, e que decorrem de reflexão maior sobre o tema, o exame do pleito de concessão de medida cauteladora. Faço de maneira coerente com a ótica acima revelada. O pedido, no que vincula a atuação da Corte, está ligado ao fato de a Assembleia haver emendado o projeto de iniciativa do Executivo para jungir a revisão aos respectivos servidores. Não se coloca em discussão a percentagem prevista e que, ineludivelmente, está muito aquém da inflação do período pesquisado e a que diz respeito à revisão. Sopeso, então, valores para compreender que, indeferida a medida cauteladora, o que tenho como mal maior, ou seja, a revisão parcial e não geral, como que é a Carta da República, do subsídio dos vencimentos, ficará proclamada, de certa forma, indeferida, a necessidade de lei e a revisão setorizada. Defiro a medida cauteladora. Ministro Marco Aurélio, eu quero dizer a Vossa Excelência que expus à Corte, tenho divergência em relação à fundamentação, porque tratou de assunto que não estava efetivamente vinculado. Vossa Excelência sinalizou a situação em relação a isso, mas concede a liminar, considerando de que, fundamentalmente, de que a iniciativa deve haver uma lei única para a revisão. É isso? Não, a premissa de meu voto é que... Para entender, claro.
E certamente ficarei vencido no plenário. Seria automático? Né, tendo em conta o que até aqui é assentado, inclusive com o meu voto anterior. Mas devo confessar que, sob a minha ótica, né, assim, enquadro, não tenho compromisso com meus próprios erros. Então, Vossa Excelência, o ministro Marco Aurélio mantém a posição no sentido da sua tradicional forma de indexação da vida brasileira ao processo inflacionário. Embora nós todos aqui, às vezes, reclamamos com a carga tributária, mas sempre aumentamos a despesa de forma automática. Eu quero dizer que eu divirjo desse ponto, considerando de que esses direitos não são direitos absolutos, sim relativos à capacidade que tem o país de pagá-los. Este é o ponto fundamental que deve ser considerado. Ministro Eros Grau, Excelência acompanha na conclusão? Eu acompanho na conclusão, mas gostaria de aduzir em 2 linhas, simplesmente, que o fato de que a emenda da Assembleia Legislativa acabou por transformar a revisão geral anual, de que trata o inciso 10 do artigo 37, em alteração da remuneração dos servidores do Poder Executivo, de que também trata o inciso 10. Por essa razão, é que eu concedo a liminar. Eu quero advertir que eu concedo a liminar, considerando que entendo que as revisões gerais são de iniciativa do Executivo. Não há iniciativa de cada poder, porque senão não seriam os mesmos índices. Esse é o fundamento do meu voto. Está muito claro no inciso 10. A limitação da iniciativa privativa é só para alteração e fixação. A revisão geral é uma outra coisa. Por isso que ela tem que ser o mesmo índice na mesma época. Claro, senão não seriam os mesmos índices. Ministro Presidente, Joaquim só um Barbosa. esclarecimento como relator. O pedido do governador do Estado é no sentido de suspender-se a eficácia, né, do preceito quanto à expressão do Executivo. Não sei se aí passaríamos a atuar como legisladores positivos. Não, porque bom, é verdade. A verdade é que aí tem um ponto. Tem um ponto porque importaria em que não teria sido aprovado lei na Assembleia Legislativa que concedia aumento para outros setores. Não há a menor dúvida de que o projeto saiu do Executivo. Sim, mas como todo, mas não foi aprovado. Previsão de não, linear. Foi aprovado com restrição. Com essa inserção se limitou. Com essa inserção se limitou, né? Sim, porque suspendendo a liminar, você estaria estendendo aquilo que a Assembleia não estendeu. Aí é que está. Aí nós atuaríamos como legisladores positivos. Por isso, realmente, a Assembleia não quis aprovar uma revisão geral. Ela teria que não aprovar tudo. Ou seja, para manter a situação, teria que não aprovar tudo. Mas entenderíamos inviável o pedido e concluiríamos pelo não conhecimento. Eu acho que aí é para mim. Aí permanecerá também no cenário jurídico, né? A discussão, na verdade, ministro Marco Aurélio, na verdade, o que está em discussão não é essa lei. O que está em discussão é a lei que estaria sido votada pela Assembleia Legislativa em relação à revisão que pretendem serem feitas pela Assembleia para os seus servidores e do Tribunal de Justiça para os seus servidores, que é um outro momento que nós estamos falando aqui. Mas é isso que está em jogo. Não se ataca esses diplomas que estão na mesa do governador para sanção ou veto. Claro, e a discussão que se segue, que se colocou que haveria uma fraude à lei, porque em dispositivos seguintes o governador teria reestruturado as carreiras do Executivo. Em termos de reestruturação, porque aí também se trata de uma revisão geral, porque beneficia a todos indistintamente. A todos os servidores do Executivo, e, portanto... Não, a todos os servidores do Estado. Todos do Executivo. A revisão, sim, mas o projeto inicial... O projeto foi encaminhado... O projeto inicial, 1% para todos e mais 9,36% para os servidores do Executivo, da administração. Me perdoe, senhor presidente. O projeto tinha 2 sentidos. O projeto, primeiro, era um projeto de revisão, da revisão geral. E, em segundo lugar, era um projeto de alteração do Executivo, da remuneração do Executivo. A Vossa Excelência antecipa pedir de vista? Ok. Presidente, eu só gostaria de observar que a questão que foi suscitada quanto a tal legislação negativa, eu já estou um pouco horrorizado com essa coisa. Porque, na verdade, a gente aprende desde Kelsen que jurisdição constitucional tem uma atividade legislativa. Não me impressiona, não. E nós temos aí, em relação a casos de inconstitucionalidade parcial,
esse tipo de fenômeno, que acaba por intervir na decisão legislativa. O que se tem observado, para fins gerais, tendo em vista a divisão de poderes, se eventualmente é recomendável, na hipótese, uma declaração parcial de inconstitucionalidade ou, eventualmente, até uma declaração total de inconstitucionalidade para deixar ao próprio legislador alternativas mais amplas. Mas acho que temos que estar devidamente advertidos de que a aceitação dessa tese pode nos imobilizar, a aceitação desta limitação, que é uma espécie de self-restraint. Ministro, então, após o voto do relator, que concedia limitar no termo de seus votos, pediu o ministro Carlos Brito. Ministro Gilmar Mendes. Aliás, ministro... Carlos Brito. Ministro... Não, Carlos Brito pediu vista. Ministro César Peluso. Recurso extraordinário 346084. Não? Chamaremos amanhã, então. Seis e meia. Temos o que tem mais aí de rápido? 5h30. Vamos chamar alguma coisa. Vai dar voto médio. Vê se tem alguma coisa. O que é isso aí? Calma. Não te atravessa. Mas isso não está na pauta? Está na pauta. Quem é o Marco Aurélio? Gilmar Mendes pediu vista? É rápido? Ministro Gilmar Mendes, são os recursos extraordinários 389.893, 233.582, 267.140, 234.798, 234.277, cujo relator é o ministro Marco Aurélio. Senhor presidente. O ministro relator Marco Aurélio conheceu e deu provimento ao recurso para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 38 da Lei 6830 e determinar o prosseguimento do processo administrativo. Acompanhou o ministro Marco Aurélio, o ministro Carlos Brito, Joaquim Barbosa, César Peluso e divergiram. Senhor presidente, de Sua Excelência, o relator, ministro Marco Aurélio, diz ele, eis o preceito em questão. Artigo 38. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição de indébito ou ação anulatória de ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. Parágrafo único. A propositura pelo contribuinte da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso a caso interposto. Esta Corte tem proclamado, de Sua Excelência, ministro Marco Aurélio, a independência das esferas administrativa, civil e criminal, cujas atuações, por isso mesmo, podem ser concomitantes. O único aspecto a ser considerado diz respeito à tipologia penal, quando afastado no processo crime a ocorrência do delito ou afirmada a inexistência da autoria, o que decidido repercute nas outras áreas, consoante dispõe o artigo 1525 do Código Civil de 1916, e transcreve o artigo. Mais do que isso, consubstancia direito assegurado constitucionalmente o do livre acesso ao judiciário, cito o artigo 5º, inciso 35. Vale dizer, de Sua Excelência ainda, que no exercício desse atributo da cidadania, que é o recorrer ao judiciário, ante lesão ou ameaça de lesão, descabe agasalhar preceito legal que resulte em uma coação a obstaculizar o livre acesso ao judiciário. A tanto equivale a norma do parágrafo único do artigo 38 da Lei 6.830, de 80, e diz mais. O preceito coloca o titular do direito substancial em verdadeiro impasse, ou bem aguarda o esgotamento da fase administrativa, ou ingressa simultaneamente em juízo e, com isso, temporalizado do cenário jurídico o processo formalizado na esfera administrativa.
A rigor de Sua Excelência, ocorre uma autêntica inibição para não se ingressar em juízo, solapando-se dessa forma a garantia constitucional do livre acesso ao judiciário. A hipótese dos autos revela o conflito da norma em análise do contexto constitucional, diz ainda Sua Excelência. A recorrente impetrou mandado de segurança preventivo para que não ficasse compelida a recolher o ICMS relativo a importações. Denegada a ordem, viu-se autuada e, por isso, entrou com a impugnação que deu origem ao processo administrativo X, com o qual se suspendeu a exigibilidade do tributo, artigo 151, inciso 3 do Código Tributário. Todavia, a autoridade impetrada neste mandado de segurança, já em grau de recurso extraordinário, declarou o prejuízo do ingresso na via administrativa, evocando, para tanto, a existência do mandado de segurança preventivo com decisão desfavorável à hora recorrente, que, em suma, foi punida, e essa é a expressão exata, por quanto se lhe foi negada a via administrativa, de vez que adentrar o judiciário, fazendo-o, repita-se, no exercício do lídimo direito inerente à própria cidadania. De Sua Excelência, então, em conclusão, entendo inconstitucional o parágrafo único do artigo 38 da Lei 6.830, de 80. Conheço deste recurso e o provejo para, declarada a pecha, conceder a segurança a fim de que tenha trânsito o processo administrativo X. O ministro César Peluso observou que talvez fosse o caso de se fazer uma distinção, de dar uma interpretação conforme, no sentido de que, se a medida judicial tiver o mesmo objeto do recurso administrativo, faz desaparecer o interesse recursal no âmbito administrativo. Também Joaquim Barbosa reconheceu expressamente a constitucionalidade do dispositivo. Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia. Observe, senhor presidente, que, em comentário ao artigo 38 e parágrafo único da Lei 6.830, José Pacheco da Silva elucida. O artigo 38 visa evitar a procrastinação dos processos, com os inconvenientes que acarreta não só a Fazenda Pública, como as partes. A exposição de motivos apresenta como propósito de aperfeiçoar o disposto no artigo 585, parágrafo 1º do CPC, ou do artigo 20, parágrafo 3º do Decreto-Lei 147, de 67. Consagra o parágrafo único do artigo 38 o entendimento de que não pode haver discussão paralela da mesma matéria em instâncias diversas. Assim, desde que se ingresse em juízo contra determinada decisão ou atividade administrativa, essa via judicial importa a desistência de qualquer procedimento administrativo. O disposto no artigo 38 esgarça-se no seguinte: só é admissível a discussão em juízo sobre a dívida ativa da Fazenda Pública na forma prevista na Lei 6.830, mediante embargos após o seguro juízo. São ressalvadas as hipóteses do mandado de segurança quando haja ofensa ao direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo da autoridade. Não havia razão para a ressalva, uma vez que, pela Constituição, sempre que haja condições legais, cabe o mandado de segurança. São ressalvadas também a ação de repetição de indébito e a ação anulatória do ato declarativo de dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido de juros, de multa e demais encargos. No mesmo sentido, Araquém de Assis enfatiza que, empregando algum remédio processual, o contribuinte renuncia ao poder de recorrer e desiste do recurso, porventura interposto na esfera administrativa, consoante o artigo 38, parágrafo único da Lei 6.830. Ante a preponderância do órgão judiciário sobre a autoridade administrativa desse semestre, submetendo-a sempre aos seus pronunciamentos, a decisão administrativa restaria mesmo prejudicada, idêntica ao teor do provimento judicial, se mostraria redundante, contrária, inútil. Por este motivo, e considerando razões de economia e orientação aos órgãos administrativos, o parágrafo citado consagra o único destino admissível do procedimento administrativo na hipótese de sobrevir a iniciativa judicial do contribuinte, que é a extinção. Este é o único alcance da regra que a redação lamentável do parágrafo único do artigo 38 não soube expressar corretamente. E a extinção do procedimento administrativo o atingirá em qualquer fase, seja recursal ou não, ainda na vigência da impugnação ao lançamento. Tem o contribuinte a faculdade de obter a desconstituição do lançamento no âmbito administrativo. Porém, a finalidade indireta do artigo 38, parágrafo único, conquanto razoável seu conteúdo, à luz do princípio da prevalência dos atos judiciais, consiste em algo menor, pois visa, extinguindo a defesa do contribuinte, tornar definitivo o lançamento e possibilitar a inscrição, e, se o contrário não for liminarmente determinado pelo juiz, proibindo através de liminar em mandado de segurança. Senhor presidente, tal como resulta da leitura da norma questionada, a ordem tributária oferece uma dupla proteção ao contribuinte, a via administrativa e a via judicial, artigo 38 caput.
O parágrafo único, por sua vez, estabeleceu que a propositura pelo contribuinte de ação importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso a caso interposto. Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo e a automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da própria opção do contribuinte de exercitar sua defesa em conformidade com os meios que se afigurem mais favoráveis aos seus interesses. Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da proteção, uma vez que, escolhida a ação judicial, a administração estará integralmente submetida ao resultado da prestação jurisdicional que lhe foi determinada para a composição da lide. Tal como resultou dos debates, a providência que tem em vista conferir racionalidade a essa dúplice proteção oferecida pelo sistema jurídico não se afigura, a meu ver, inadequada. Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que declara a prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por obter, desde logo, a proteção judicial devida. Voto pelo conhecimento do recurso, no mérito, porém, com as devidas vênias da tese desenvolvida pelo eminente relator, acompanha a divergência iniciada pelo ministro César Peluso e nego o provimento ao recurso. Presidente, apenas para aditar e poder fazê-lo formalmente depois, inserindo, né, no que preparara, o meu voto. Eu aponto que essa desistência prevista em lei automática, pelo fato de o contribuinte ir a juízo, resulta até mesmo em negativa ao direito de petição, o direito de adentrar a administração pública e pretender a apreciação de certa matéria, além de contrariar, como ressaltei, princípio inerente à cidadania, que é o princípio segundo o qual está assegurado a todo cidadão o ingresso em juízo, não podendo ser inibido a esse ingresso com a ameaça de ver extinto o processo administrativo. Ministra Ana Grace. Presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro Marco Aurélio também alinhar com a divergência, conhecendo e negando provimento ao recurso. Ministro Veloso. Senhor presidente, há um procedimento administrativo instaurado pela parte ou pela fazenda. No caso, pela parte, que recorre administrativamente e, ao mesmo tempo, ingressa em juízo. Eu penso que há uma opção. O direito de petição foi exercido. Ministro, transportemos isso para o campo privado. Perfeito. Há um conflito de interesse. Indago, há impossibilidade de se tentar resolver esse conflito já jurisdicionalizado, mediante entendimento direto? Sim, mas é possível, continua possível. Viu, ministro Marco Processo Aurélio? administrativo Isso continua visa sendo esse possível. entendimento direto. Agora, o certo é que não é possível A existir. possibilidade de entendimento existe na pendência do processo jurisdicional. Entendimento direto. O que É. o que a Agora, se administração nós pode fazer no administrativo, pode fazer no proclamamos a jurisdicional. independência das esferas, né, nós não podemos Não, entender que é que essa no caso, independência ministro, veja, não se faz presente no Está se caso discutindo concreto. o quê? A mesma coisa, quer dizer, ambas as discussões, a administrativa e a prossegue, judicial, ministro. têm o mesmo objeto. Ministro Veloso, se prossegue o administrativo e a decisão judicial for contrária, cai o administrativo. Se prossegue o administrativo e a decisão administrativa for favorável e a decisão judicial for contrária, qual é a coisa dos... Perda de Se aplica a objeto coisa do julgada processo judicial. jurisdicional, Vossa presidente, Excelência acompanha? pela solução na Não, via administrativa. eu peço licença Acompanha a para, reconhecendo, Ministro Celso de Mello. põe a divergência. Senhor presidente, a legislação pertinente ao mandato de segurança estabelece duas regras que são importantes. Uma das quais, inclusive, consagrada em formulação sumular emanada desta Corte. E refiro-me à legislação do mandato de segurança porque é exatamente desse instituto constitucional de que se cuida no caso. Diz o artigo 15 da Lei 1500. Há duas outras ações também, ação de repetição do indébito e ação anulatória do ato declarativo da dívida. Sim, mas, de qualquer maneira, enfim, eu tenho a impressão de que
as premissas do meu voto, enfim, são aplicáveis também a essas outras situações processuais. Apenas destaco o mandado de segurança ante a eminência desse remédio constitucional. Ação constitucional. Em sede mandamental, ou a decisão que denega o mandado de segurança enfrenta o fundo da controvérsia e, por isso mesmo, reconhece, mais do que a ausência do direito líquido e certo, nega, na verdade, o próprio direito material vindicado pela parte impetrante, e, neste caso, é evidente que tal decisão reveste-se da autoridade da coisa julgada. Isso decorre claramente do que dispõe o artigo 16, a contrário senso, do artigo 16 da Lei 1533, de 51, que diz assim: o pedido de mandado de segurança poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Daí o enunciado consubstanciado na súmula 304 desta Corte. Enunciado esse que contempla o seguinte conteúdo: decisão denegatória de mandado de segurança não fazendo coisa julgada contra o impetrante não impede o uso da ação própria. Portanto, se o provimento denegatório envolver exame do fundo da controvérsia, é evidente que esta decisão revestir-se-á da autoridade da coisa julgada em sentido material, impedindo, consequentemente, qualquer outra discussão judicial e, a fortiori, administrativa, sob pena de transgressão ao postulado da coisa julgada. De outro lado, é possível que haja uma denegação de mandado de segurança sem que se recuse à parte impetrante o direito material por ela vindicado. A gente faz reserva às vias ordinárias. Sim, exatamente. Tem aquela fórmula. Daí a regra do artigo 16 também, que permite a renovação em juízo, até mesmo em juízo do pleito, se o tribunal, se o Poder Judiciário, ao denegar o writ mandamental, aspas, não lhe houver apreciado o mérito. Entendo, senhor presidente, que o parágrafo único do artigo 38 da Lei da Execução Fiscal há de ser interpretado em função exatamente dessas situações, porque haverá casos em que o mandado de segurança poderá ser denegado por ausência do denominado direito líquido e certo, ou seja, pela falta de imediata produção da prova documental pertinente àquele direito alegado pela parte impetrante, sem que, no entanto, isso envolva exame no fundo da controvérsia. A rigor, não se revestindo da eficácia material da coisa julgada, não ocorre esta preclusão apta a inibir a parte interessada de, até mesmo em juízo, renovar o seu pleito. E, com maior razão, ser-lhe-ia lícito fazê-lo em sede administrativa. Renovar. Não é? Renovar em sede administrativa? Sim, porque não haverá que se falar em coisa julgada. Portanto, eu interpreto o parágrafo único do artigo 38 em ordem a não lhe declarar a inconstitucionalidade, no sentido de que ele deverá ter aplicação tão somente se e quando o provimento denegatório do mandado de segurança ou, eventualmente, a decisão proferida em sede de outra ação judicial não se revestir da autoridade. Ele poderá recorrer administrativamente se o mandado de segurança não examinar o mérito. Exatamente. Mas se ele está recorrendo, Sim. se ele está recorrendo administrativa, ingressa o mandado de segurança, aquele procedimento administrativo encerra. Poderá abrir um novo. É o que está no parágrafo único do artigo aquele 38, encerra. que, a meu Não tem ver, dúvida nenhuma. o que, a meu ver, Sim, né, exatamente fulmina isso. o livre acesso ao O judiciário. que não impede... Não se pode dar com uma das mãos e tirar Essa com a linguagem outra. das Viabiliza-se o leis ingresso, mas ingressando em O que juízo, não impede a tem-se o discussão prejuízo do administrativa, procedimento administrativo? ou a renovação do pleito Nega-se o judicial. direito de petição? Não havendo...
sim. Judicial, com ou mandado de segurança, ou todas as ações. Desde que não haja o obstáculo Então, da as coisa esferas julgada. não são independentes. Para a renovação. Aí nós Sim, teremos para a que renovação. rever a nossa Esclareça, jurisprudência. então, não é interpretação conforme, esclareça no voto. Sim, Tá bom? pois não. Ministro Pertence. Peço vista. Após a voto do... Bom, aguardaremos também o ministro Pertence. Eu agora estou constatando que o ministro Arugal teria que ter votado. Vota depois, quando voltar. Seria a minha chance, pela primeira vez, ser o último a votar. Terá a chance. O adiantado da hora me assusta a intenção de Vossa Excelência votar. O tribunal, após o voto do relator, que conhecia e dava provimento aos recursos, essa proclamação vale para os 5 recursos extraordinários. São todos iguais, né, ministro? Após o voto do relator, no que foi acompanhado pelo ministro Carlos Brito, que conheceu e deu provimento ao recurso para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 38 da Lei 6830 de 1980 e da divergência iniciada pelo ministro Carlos Peluso, no que foi César Peluso, a provocação veio. Objetivo e concedendo a segurança para ter sequência claro, o processo. Lógico. Esse é o sentido. E do voto ministro César Peluso, que divergia, não conhecendo e negando provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos ministros Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Ellen Grace, Veloso e Celso de Mello, com as especificações feitas no voto deste, pediu vista... Celso. Pediu vista o ministro Pertence. Está encerrada a sessão. De pauta da ação de inconstitucionalidade 1690, relator ministro Eros Grau.